Olha para o irmãozinho do lado e fala: que bom que você está na casa do Senhor. Não. Eu achei muito frio, sem nenhum risinho, mais expressivo. Que bom que você está na casa do Senhor. Vamos lá. De verdade, irmãos, não existe lugar melhor para estarmos do que na casa do Senhor, nosso Deus, nosso eterno e o nosso único Salvador. Irmãos, eu já vou até pegar a oportunidade aqui e falar um pouquinho. Nos dias de hoje a gente enfrenta muita dificuldade, né? O diabo ele fica incessantemente tentando derrubar a gente, mas a gente acredita no Deus e a gente crê no Deus, que Deus até deixa ele se levantar, mas deixa ele se levantar para ele poder cair. E, irmãos, na EBD a gente está estudando bastante e a gente está buscando, a gente está aprendendo, edificando, inclusive vocês que estão na zona de conforto, venha para fora, saia. O evangelho não é um evangelho de conforto, ele é um evangelho de confronto. Você tem que se confrontar, você tem que sair da sua zona de conforto. Não deixe as bênçãos passar na sua frente por comodismo. Muitas das vezes a gente quer ficar na nossa cama quentinho, principalmente quando começa a chuva, né? Aí, a gente é carioca não pode chover. Choveu, é sopa e Netflix. Mas, irmãos, o reino dos céus ele é tomado à força. A Bíblia nos ensina isso. E Deus ele quer esse sacrifício de vocês. Então, quando vocês pensarem, eu não vou, vem se edificar, vem aprender. Porque nós precisamos aprender para que possamos ensinar. E vidas lá fora precisa que vocês estejam se capacitando aqui dentro. Às vezes a gente falando assim uma coisa muito superficial, porque muitas pessoas falam isso, mas de fato isso é uma verdade. Vocês precisam se capacitar para que vocês possam dar estrutura, vocês possam ser o espelho para alguma pessoa lá fora, seja no trabalho, seja na escola, seja nos seus negócios, seja na família. Começar pela família, de fato. Às vezes a gente olha para as cadeiras aqui, vê as cadeiras vazias, às vezes fala, fulano podia estar aqui, fulano não está. Mas fulano não está porque ele não quer ou porque eu não insisti. Então que vocês possam ser assim, incansáveis, para falar do amor de Cristo, para falar o que Ele faz na vida de vocês, na nossa vida. Nossa vida tem que ser um testemunho vivo. Assim como o nosso Salvador, Ele está vivo e Ele ressuscitou. Então que vocês possam se capacitar, vocês possam sair da zona de conforto e vocês possam entender que o evangelho que a gente segue é um evangelho que vai fazer a gente se cansar, vai fazer a gente se confrontar, vai fazer a gente se perguntar, mas Senhor, eu estou fazendo certo mesmo? Porque Senhor, eu estou vendo a bênção chega para o irmão do lado, a bênção chega para o irmão do outro lado, mas para mim não chega. E de fato, muitas das vezes a gente vive nisso. Senhor, quando que vai chegar a minha vez? Quando que vai chegar a minha vez? Eu não sei. Eu, Adílio, não sei. Quando que vai ser, qual a hora que vai ser, ou quem vai fazer. Se algum amigo vai fazer alguma coisa para poder tirar você de alguma coisa. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Só existe um caminho. Só existe um Salvador. E só existe um Deus que pode resolver tudo. E Ele está presente aqui nessa noite. Que vocês possam entender isso, vocês possam rasgar o coração de vocês. Que nessa noite vocês possam sentir a chama de Deus dentro do coração de vocês. Que da boca de vocês não só sai agradecimento, somente quando vocês recebem a bênção, mas também quando vocês estão passando pela prova. Porque é na prova que vocês vão ter mais intimidade com Ele. Justamente na prova que Ele vai estar ali e Ele vai se fazer presente na sua vida. Então que vocês sejam sensíveis, vocês tenham um ouvido sensível para ouvir o chamado dEle. E Ele chama vocês nessa noite.
Ele chama vocês nessa noite. Irmãos, que o coração de vocês possam queimar pela presença do Senhor. Que vocês entendam que Ele é o único caminho, Ele é a única direção. Quando vocês perceberem que vocês estão no escuro e não tem para onde ir, lembre-se que Ele é a luz. Ele é a luz. Olha para Ele, siga o caminho dele, olha para essa direção e Ele vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Amém? Gostaríamos que vocês ficassem de pé para vocês louvarem com a gente essa noite. Meus lábios não me amam. Eu quero me
Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena Não me emocionar, não. E buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se meu coração não queimar por ti, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. leva-me ao lugar Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me deixou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. leva-me ao lugar Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. todos nós dependemos desse amor. Todo tempo conosco. O Senhor é um Deus presente. O Senhor não falha todas as suas promessas. O Senhor é fiel e cumpre todas elas. O Senhor te enxerga nos dias bons. O Senhor te enxerga nos dias maus. O Senhor te sustenta. O Senhor quer que você se encontre nele, que você seja renovado por ele nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. O adore em verdade. Não se contenha nesse lugar. Esse lugar é um lugar de adoração, meu irmão. Esse é um lugar que você pode adorar o Senhor com todo o seu ser e agradecer a Ele. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me enxergou na minha tormenta. Obrigada porque o Senhor me viu. O Senhor me transformou. O Senhor me deu vida eterna. O Senhor me deu salvação. Enquanto eu não merecia. Você não merecia, irmão. E Ele te deu. Ele te deu uma chance. Te deu uma vida nova no Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Meus problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Se alegra, irmão. Roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me livrou Na minha tormenta, meus problemas transformou minha tristeza
te conhecer, todo o meu ser se enche de vontade e reinar o Espírito sobre a carne. Mais espaço, mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver.
para a dificuldade como se não tivesse saída, como se não tivesse escolha. Porque quando você não conseguir dar um passo, Ele faz você caminhar sobre as águas. Quando aquela porta estiver fechada, Ele tem a chave que abre todas as portas. Da mesma forma que Ele abre, Ele fecha. Da mesma forma que Ele tira, Ele dá. E nessa noite, Ele está querendo crescer dentro de você. Que você possa ser sensível ao chamado dEle. Que você possa entender que Ele é a cura, Ele é o remédio, Ele restaura. Naquele momento de aflição, naquele momento de angústia, onde é só você e Ele te escuta, Ele te vê. Muitas das vezes a gente passa algumas coisas e só tem a gente num quarto, ou na cozinha, ou na sala, sozinho. Vem alguns questionamentos, mas muitas das vezes a gente esquece de olhar para a direção certa e a gente chamar a única pessoa, o único Deus que pode resolver. Ele é seu amigo, Ele está com você, Ele quer você. E nessa noite você possa ser sensível ao chamado dEle. Assim como eu disse, você possa sair dessa zona de conforto, e você possa entender que Ele tem algo extraordinário para a sua vida. Só que você precisa sair dessa zona de conforto. Ele não se sacrificou em vão. Ele não ressuscitou em vão. Ele te fez. Ele te escolheu. Irmãos, vocês não conseguiram entender. Ele te fez. Ele te escolheu. Aleluia. O sacrifício dele foi por você, foi por amor. E Ele te ama incondicionalmente. Aquela porta que está fechada, Ele vai abrir. Peça, rasgue seu coração diante dEle. Entenda que sem Ele não tem como, sem Ele não vai dar. Há um bálsamo em Gileade, vem sobre mim.
filha de Sião. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, sobre a vida de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a vida de Sião. Canta pra ele, igreja. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos, ó Senhor. Nos sarará, vez a ferida lidará, nos revigorará, viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a vida de Sião. Vinde, voltemos, ó Senhor. Aleluia! Um aplauso para ele, igreja. Amém, aleluia. Pode sentar, igreja. Uma boa noite de salvação para todos. Me encontro muito feliz nessa noite, né? Saber que não temos muito visitante, mas que o visitante maior, né, que veio nos receber foi Jesus Cristo. Ele chegou aqui antes de nós, né? E queremos dar boas-vindas, né, para os nossos visitantes, Elaine, Giovana e Gabriele. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. A casa é de papai, né? O pai é nosso. Se sinta em casa, em nome de Jesus. Não tem igreja, olha só. A Vinho Novo é uma igreja nova. Aqui tem vinho novo para a tua vida. E sejam bem-vindas mesmo. Estamos aqui, assim, ó, braços abertos para receber vocês. Tá bom? Que vocês voltem outras vezes, né? Comece a experimentar desse vinho, né? Desse bálsamo que desce do céu aqui neste lugar, né? E a mãe do nosso irmão João, né? A irmã Mirtes, que está nos visitando hoje. Amém? Como é que nós vamos dizer para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E a musiquinha? Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja que tu és, e atrás do Calvário de Deus. Se o meu coração não deu, dai a mão e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos
amas de todo o coração, me mostre seu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostre o teu sorriso e aperte a minha mão. Amém. Boa noite, igreja, a paz de Cristo, meus irmãos. Tudo bem com vocês hoje? Essa chuvinha não desanimou ninguém não, né? Vamos orar que Deus vai revigorar o fôlego de vida, o ânimo, né? Dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, nessa noite eu fui convidada a dar uma palavra, né? Nesse momento de oferta. E eu gostaria de convidar vocês a abrir comigo a sua Bíblia em Provérbios 3, 26. Meus irmãos, quando a gente fala de oferta e dízimos, só vem uma coisa na minha mente: prioridade. Quando nós pensamos em ofertar ao nosso Deus, eu acredito que nós temos que ver a prioridade que o nosso Deus tem na nossa vida. Então, eu estava meditando em outra palavra para estar vindo aqui hoje, para dar essa palavra nesse momento tão importante que é o momento do ofertório, do dizimista. E Deus falou no meu coração quando eu abri em Provérbios a minha Bíblia e me deu vontade de ler, e eu parei nesse versículo aqui. Nós vamos ler agora. Diz assim: porque o Senhor será a sua esperança, guardará os teus pés de serem presos. Não deixeis de fazer o bem a quem necessite, estando em condições de fazê-lo. Quando eu li esse 27, não deixe de fazer o bem a quem necessite, estando em condições de fazê-lo. Deus, a gente já ouviu isso muitas vezes, que Deus, ele sonda os nossos pensamentos e ele sabe o que nós vamos falar antes mesmo da gente proferir as palavras. Então, nós já ouvimos falar tanto de oferta e de dízimo, né? Em todos os cultos a gente ouve falar e pregar. Mas, para mim, o dízimo não é só uma obrigação como filha de Deus, como serva, que quer estar inserida na palavra do Senhor, estar inserida na família de Cristo. Ele é um prazer e um dever, porque se eu sou salva, eu tenho prazer em salvar. E o que o nosso dízimo faz? Ele salva almas, ele mantém essas portas abertas para que outras pessoas que necessitam de uma palavra, de conhecer o nosso Deus, está aqui. E o que é a oferta? A oferta é a nossa expressão de gratidão. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Davi, certa vez ele perguntou: o que darei eu por tudo que o Senhor tem feito na minha vida? O que nós daremos ao Senhor em oferta de gratidão por Ele estar hoje, neste dia, 2025, neste ano, nos guardando, nos livrando, feito tantas coisas nas nossas vidas. Então, eu gostaria de te convidar nessa noite de fazer o bem, porque quando nós trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas à casa do Senhor, à casa do tesouro, quando diz lá em Malaquias, nós estamos fazendo o bem de manter essas portas abertas para que outras vidas também tenham acesso ao Evangelho da Salvação. Amém? Então eu te convido nessa noite a ofertar, a dizimar, você que é fiel ao Senhor nos seus dízimos. E você, nessa noite, quer oferecer ao Senhor uma oferta de gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida.
Atrás da cadeira tem 2 envelopes. Tem o envelope branco, que é do dízimo. Não, o rosinha, né? Roxo, que é vinho. Que é vinho novo. O vinho, ele é do dízimo. E o branco é designado às ofertas. Amém? Na hora dos pastores fazerem a separação. Então, eles vão pela essa ordem das cores do envelope. Então, se Deus, nessa noite, tocou no seu coração, se você diz assim, minha irmã, eu realmente tenho que glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pela misericórdia dEle, porque às vezes a gente nem merece. E Deus, Ele nos dá. Amém? Porque a palavra dEle não volta. Então, eu te convido a levantar essa oferta ao Senhor nessa noite. Ah, é verdade, tem o QR Code também. Dentro do envelope, obrigada, pastora, pela cola. Tem também um QR Code, amém? Que nós temos que se adequar, né, à tecnologia. Muitas das vezes a gente não traz dinheiro para a igreja, então se você quiser fazer agora a sua oferta ou entregar seu dízimo, né? Você pode fazer pelo QR Code. Você pode colocar na descrição do QR Code dízimo, né? Porque às vezes você só manda e não diz que é dízimo, mas pode colocar na descrição do seu QR Code, no seu Pix, a descrição como dízimo. Amém? O louvor vai cantar uma canção. Enquanto isso, você prepara a sua oferta, traga aqui, oferte ao Senhor nessa noite por gratidão de tudo que Ele tem feito. Não por obrigação, meu irmão, mas por gratidão. Em nome de Jesus. Amém? Não importa Pode o vir. que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Fique de pé, 24 anciões convida a ficar de e a pé. entrada Louvar o em Senhor. Jerusalém. Levante as tuas A mãos. mulher na casa Ofereça de seu louvor ao Simão, Senhor. eu me lanço Ofereça aos seu seus coração. pés. E Ele é Não fiel tenho para te outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciões e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem
Deus e Pai, Espírito Santo, Senhor, eu venho em oração, Pai, agradecer o Senhor pela vida de cada um que aqui se encontra, Pai, na tua casa. Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha multiplicar esse, Senhor Jesus, que teve o coração disposto, Senhor, a oferecer a Ti, Deus, a oferta como gratidão, que ofereceu o Senhor a sua fidelidade, meu Deus, transformada em dízimo. Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas, Pai, sobre o Teu povo, sobre o Teu servo. Pai, esse irmão que hoje não pôde contribuir, Pai, eu te peço que o Senhor venha estar com ele durante toda essa semana, esse mês, Senhor, que se inicie. Pai, que ele possa, Senhor, como diz na Tua palavra, trazer prova disso, Senhor, porque o Senhor disse na Tua palavra, e provai-me nisto. Então, Senhor, que ele possa ter essa intrepidez no coração de provar ao Senhor, e ele vai provar que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu, Deus. Então desperta o coração do Teu povo, para que eles possam, Senhor, prova com o Senhor, Deus, que o Senhor é fiel para cumprir, que eles possam Te honrar, que nós venhamos, Senhor, ter sempre um coração disposto a Te obedecer, para que o Senhor venha cumprir na nossa vida, Pai, tudo que o Senhor prometeu. Deus, abençoe cada um de nós que aqui estamos, abençoa a palavra que vai ser dita, Senhor, que nós venhamos poder se alimentar da Tua palavra e que a Tua presença permaneça com a gente, Senhor Jesus, em todos os momentos. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passa a palavra agora para o pastor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Deus habita. Quando você louva, você adora o Senhor, Deus, Ele vem, encharca a tua alma, encharca a sua mente, o seu coração, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo conforto no deserto. Amém? Não vou perguntar aqui quantos estão no deserto. Mas aprove a Deus você entrar no deserto. Amém, né? Amém? Não, amém, querido. Deixa eu falar algo para você aqui. Existe uma passagem na Bíblia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu plano. Todas as coisas. Às vezes nós achamos que, Senhor, por que eu estou passando isso? Tem um plano. Por que eu estou sentindo isso? Tem um propósito. Tudo tem um... Você ama a Deus? Quantos amam o Senhor aqui? Quantos amam a Deus? Então saiba que tudo tem um propósito na tua vida, amém? Então nós estamos aqui falando sobre o deserto. Se nós formos ver, o povo de Israel estava cativo lá no Egito. Amém? Quantos saíram aqui do Egito? Tinha um colega lá no trabalho que ele... Aí as pessoas que não conhecem a Bíblia, né? Pô, esse cara aí só fala que saiu do Egito. O Egito, ele representa um cativeiro lá no mundo. E aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, eles saíram de uma situação de um cativeiro. Pois bem, Deus, ele levanta Moisés. Deus tinha dado uma promessa para o povo de Israel, que era uma terra prometida que mana leite e mel. Deus tem uma terra prometida para você no mundo espiritual. Existe algo preparado para a tua vida. Existe uma promessa. Pois bem, Deus levanta Moisés. Moisés vai até aquele local,
faz tudo aquilo que tinha que fazer, e aí leva o povo, e o povo passa pelo Mar Vermelho. Na semana passada eu estava falando aqui de deserto, e aprove a Deus abrir o Mar Vermelho, e o povo de Deus passar pelo deserto. Aí essa semana eu estava conversando com a minha filha aqui, Alexia. Quantos conhecem aqui minha filha? Todo mundo conhece, não? Ela, pai, mas o povo de Israel poderia ter passado pela Filístia, pelos filisteus. Se você é um bom estudioso da Bíblia, você vai ver que os filisteus eram um arqui-inimigo. Eles estavam prontos para a guerra. Como é que Deus vai fazer um povo passar pela terra de um filisteu? Ia morrer, ia perder. Porque o povo que saiu do Egito e não sabia como guerrear. Você está entendendo? Deus, né, tem gente que fala que Deus escreve certo em linhas tortas. Não. Deus escreve certo em linhas retas, em linhas certas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E aí a gente estava no domingo passado falando, né, sobre o que é um deserto. Deserto, ele é uma necessidade, amém? Talvez você esteja passando esses dias, não necessidade de abrir a tua despensa, talvez seja, e não ter o que comer. Mas eu não estou falando isso. Necessidade é você ter falta em algo, seja nos seus sentimentos, na tua mente, seja na tua vida, seja na tua vida profissional, financeira, em qualquer área, ter necessidade. E eu falei aqui também que o deserto é uma temporada, né? Muitos alunos, quem são alunos aqui? São alunos, elas? Acabaram a temporada das férias, não é isso? Agora começaram as aulas. Então a temporada tem um início e tem fim. Então o deserto é uma necessidade? Sim, mas é uma temporada. É uma temporada. E que se não fosse a rebeldia do povo, eles sairiam rápido do deserto. Mas ficaram lá 40 anos. E aí o propósito de Deus no deserto é que se eles entrassem nas terras dos filisteus, certamente eles iam morrer, iam perder a guerra. Então o deserto serve para quê? Qual o propósito? Testar você, forjar o teu caráter, treinar você, para você ser uma guerreira, um guerreiro. É isso que serve. Preparar você. Numa batalha espiritual, nós estamos passando uma peleja muito grande, querido. Uma peleja, o teu inimigo, a tua inimiga não é o teu irmão, a tua irmã não é o teu parente, não é o teu colega de trabalho, não é o vizinho, não. Não é esse o meu e o teu inimigo, não. A Bíblia fala que o nosso inimigo, ele habita nas regiões espirituais da maldade. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, o propósito meu e o seu, quando entramos no deserto, sabe o que é? Conhecer, ter o entendimento do coração de Deus. Não é nem estar voltado para a provisão, mas para o provedor. Provisão. A provisão, ela vem. Buscai primeiro o reino e as demais coisas vem atrás que nem sombra. Opa, como a minha sombra não sai daqui? É isso aí. Quando você busca no deserto o provedor, a provisão chega. Amém? No deserto o teu caráter, ele é aperfeiçoado. Quando vem tudo de bandeja assim, a gente não dá valor, né? Quantos, tem vários pais aqui, né, que vê os teus filhos, né? Quando tu dá, pai, agora eu quero um iPhone 30, nem sei se tem. Daqui a pouco, 2 meses depois, mãe, saiu o 31, pai, eu quero o 31. Aquele tá para lá, quebrou, não dá valor. Amém? Então, no deserto, o nosso caráter é forjado. Nosso caráter é aperfeiçoado. No deserto, Deus, ele te dá o suprimento de cada dia. Você entende isso? Ele não dá abundância de cada dia.
No deserto não tem abundância. No deserto tem muita água, não? Tem, Vladimir, muita água? Não. Então ele te dá o suprimento certo. Ele não te dá abundância. Amém? No deserto ele não te abandona. Pelo contrário, ele cuida de você. Ele caminha com você. A gente vai ver aqui. E no deserto não é um lugar de derrota. Se você for, nós estamos aqui, falando sobre o deserto, a gente está baseado no livro de Êxodo. Eu quero te encorajar você a ler o livro de Êxodo. Lê o livro de Êxodo, que você vai entender muito. Então, qual é o nosso alvo? Como eu falei, o nosso alvo não é a provisão, e sim o coração de Deus. Amém? E aí, a gente vai entrar agora aí, que está aí, motivação para buscar Deus no deserto. Qual é a minha e a sua motivação? E aí eu quero começar com João, o Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 24. João 6, a partir do verso 24. Jesus ele provia muitas coisas para aquele povo daquela época. Ele multiplicava pães, peixe, ele curava os enfermos. E aí olha só o que diz ali. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e os discípulos estavam ali naquele lugar, o que eles fizeram? Eles entraram num barco. Cara, Jesus estava ali do outro lado. Eles entraram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Não é isso? Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Aí Jesus ele responde, olha o que Jesus ele responde. Em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, sabe para quê? Não porque viram os sinais e milagres, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Motivação errada. Motivação errada. Motivação errada. A nossa motivação, ela não pode ser que Deus providencie aquilo que desejo, e isso é o que importa. Muitas das vezes vem essa frase no meu e no teu coração: o que importa é aquilo que eu desejo, sou eu. Deus tem que me prover. Hoje, essa teologia barata que colocam na igreja enganam muitas pessoas e muitas ficam frustradas, porque chega na hora, não tem provisão nenhuma, porque só conhece a provisão, eles só querem a provisão, não querem um provedor, não querem o coração do provedor. Motivação errada. Querido, qual é a tua motivação? Você está no deserto? Qual é a sua motivação? Vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vai morrer no deserto. A sequidão no deserto revela a minha e a sua motivação. Amém? E aí vamos andar ali em Êxodo, Vamos conhecer um pouquinho o livro de Êxodo, vamos conhecer um pouquinho sobre o que é deserto, o que Deus quer para mim e para a sua vida. Êxodo 15, a partir do versículo 22, diz o seguinte: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Olha só, o que acontece ali? O mar se abriu. Eles viram um milagre do Senhor abrindo o mar e o povo passou a pés enxutos. Imagina se fosse nos nossos dias. A gente vê o mar se abrindo, os peixinhos tudo andando assim, ou então pulando ali, tudo sequinho, você passando. E aí depois, o exército de Faraó vindo, quando tu olha assim, o mar fecha e morre todo mundo. Olha que grande milagre, o povo viu isso. E aí, o que acontece? Eles saem do Mar Vermelho e começam 3 dias andando no deserto. E aí, olha o que o texto disse. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés. Não é aqui não.
Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto. Durante 3 dias caminharam no deserto, já com fome, com sede, enfim. E aí chegaram no lugar chamado Mara. Mara, a gente vai ver aqui o que significa, né? E eles não puderam beber das águas de lá porque elas eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E aí o que acontece com o povo? O povo começou a reclamar, a murmurar. O povo começa 3 dias que viram um milagre. Por isso que eu falo, olha só, milagre não segura ninguém, João. Milagre não sustenta a fé de ninguém. Senão os 10 leprosos tinham ido agradecer a Deus, só foi um. A gente vê milagre, cura, daqui a pouco a gente esquece, quando olha para a nossa necessidade, Deus não está, estou num deserto, estou com sede, já era, vou murmurar. Se a minha finalidade, se o meu foco não for em Deus, vou murmurar, vou esquecer. Festejaram o milagre do Mar Vermelho, agora estão reclamando, 3 dias depois. Amém? E aí andando, Êxodo 16, anda mais um capítulo aí, você vai ver ali no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, todo mundo reclamou com Moisés, disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha só, lá nos sentávamos ao redor das... Eles viviam no cativeiro. Se você for ler o livro de Gênesis, o faraó mandava até aumentar, oprime mais eles. Agora estão querendo se deliciar no cativeiro de novo. Quantos de nós já não falam, pô, mas calma aí. Agora que eu estou na igreja, é para as coisas andarem bem. Ui, eu estou vivendo essa sequidão de estio, não caiu um pingo d'água. Pô, mas lá atrás era melhor. É um engano, um engodo. Lá a gente estava preso. O povo estava preso no cativeiro. Agora ele fala, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comia pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Isso não só aconteceu lá no Egito, né? Só aconteceu lá no deserto, lá com o povo de Israel. Hoje não acontece nada disso. Amém? Acontece a mesma coisa comigo e com você. Acontece as mesmas reclamações. É interessante, as reclamações, elas são dirigidas para a liderança, não é? Para famílias e amigos. É sempre assim. Quando a gente não entende o deserto que Deus pôs na nossa vida, a gente vira um reclamão. O culpado é a liderança de alguma coisa. Não estou botando a culpa na igreja, não, o líder pastor, não. Ele, por si só, ele já é culpado. Não adianta. Mas a família é culpada porque está no deserto. Pai, eu estou vivendo isso por causa de você. Mãe, por causa disso. Filhos, por causa de... Eu estou no deserto, estou passando por causa de vocês. Tudo tem que ser. Ou é família, ou é amigo, ou é liderança. E aí o engraçado é que a gente não, né, ele não fala assim diretamente com Deus, mas usa pessoas. A gente não encaixa nisso, Milena? Igualzinho, né? Igualzinho a minha, a todos nós. A gente não se queixa para Deus. A gente não pega que nem Jó. Senhor, por que eu estou passando isso? Eu perdi os filhos, perdi tudo, Senhor. Agora eu estou me coçando com um caco aqui, eu estou todo doente, ferido, Senhor. O que eu fiz? Mas não. Reclamamos. Reclamo com a minha mulher, reclamo com a minha filha, reclamo com quem estiver perto de mim. Mas eu não reclamo no sentido de não perguntar por quê, mas para quê, Senhor, eu estou nesse deserto. Amém? A gente não fala diretamente com Deus. E quando a gente entra, querido, a gente vai falar aqui sobre relacionamento. Mas vamos ver algumas características desse povo, que algo ficou marcado, que levou isso para as gerações para frente.
até chegar o apóstolo Paulo colocar no livro de Coríntios, 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte aqui: antes da gente ler, o deserto, ele revela a motivação do meu e do seu coração. Como assim, Bárbara? Quando existe a necessidade, quando a gente está ali, naquela sequidão, ele vai separar o egoísmo do altruísmo. Vai ver qual é o nosso coração, para onde está o nosso coração. O altruísmo é aquele que é generoso, aquela pessoa que olha o bem-estar do próximo. Isso é o altruísmo. Entendeu? Então ali é revelada a motivação. E lá, Paulo ele vai falar, né, num texto, eu quero assim, de novo, fortalecer a tua mente, dizendo o seguinte: se você se encontra no deserto, Deus está contigo. Você não está sozinho. E aí diz o seguinte lá, Paulo ele vai falar o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, todos eles estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Pastor, o que significa isso? Por que tu está lendo isso? Eu não entendi nada. Eles estão lá no deserto. Eu quero dizer primeiro o seguinte, que o povo, vamos recapitular um pouquinho, o povo que estava lá, eles eram filhos de uma aliança que tinham com Abraão. Você está no deserto, você tem uma aliança com o teu Deus, com Jesus Cristo. Porque Satanás, ele faz uma coisa. A primeira coisa, você está no deserto, você não é filho de ninguém, você é filho das trevas. Você tá nesse deserto porque você errou, porque você é um filho bastardo. Não. Não é isso. Todos eram filhos da aliança. Segundo, todos viajavam sob uma nuvem de proteção. De dia, o que Deus fazia? Botava aquela nuvem. Para o quê? Para o sol escaldante não queimá-lo, não danificar eles. À noite, aquela labareda de fogo. Você tá no deserto, você está protegido. Você está protegido por Ele. Sob a nuvem de proteção de Deus. Todos foram batizados em Moisés, que tipifica Cristo. O que é ser batizado e desbatizado? Não. Batismo significa ser guiado. Ele tinha uma liderança que tipificava. Ou seja, você está sendo guiado por Jesus Cristo nesse deserto. Ele vai guiar você de pragas, de pestes peçonhentas, de momentos difíceis, até você chegar no teu destino final. Amém? Amém, igreja? Então, é isso, né? E todos participaram do alimento e água espiritual. Isso fala de suprimento. Deus vai suprir você, assim como supriu eles, dando maná. Aquilo que eu estou falando, Deus lhe dava o fornecimento necessário para eles. Todo dia eles... E uns ainda, desculpa usar esse termo, uns abestados, ô João, queria guardar o alimento para o dia seguinte. O que acontecia? Apodrecia. Deus está falando o seguinte, olha só, confia em mim, eu vou te sustentar todo dia. Eu vou tirar... Quantos gostam de comer um pão com manteiga assim quentinho, aquele pão quentinho que sai daquela primeira fornada? Gostoso, né? Eu falo, olha só, eu vou te dar esse pão quentinho todo dia, não precisa guardar o pão, eu vou te dar. Amanhã eu vou te dar. Então, é isso que Deus faz comigo, com você, porque nós somos filhos desta aliança. Jesus, Ele nos guia, Ele é o nosso guia. Amém? E aí, versículo 5 do 1 Coríntios 10, Paulo ele continua dizendo aqui, contudo, sabendo disso tudo, o povo sabendo disso tudo, Deus não se agradou da maioria deles,
Por isso os seus corpos ficaram espalhados aonde? No deserto, morreram no deserto. 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más. Guarde isso no teu coração. Cobiça de coisas más. E aí, eu anotei aqui vários aspectos, 5 aspectos que desagradaram a Deus. 5 coisas que desagradaram a Deus, que a gente precisa ter ciência disso. E você que está aqui, se você está vivendo no deserto, você vai refletir isso na sua vida. Amém? Primeira coisa é cobiçar as coisas más. Essa é a primeira coisa que desagradou o coração do Senhor, o coração de Deus. Segundo, foi atrás de ídolos. Eles tiraram o ouro de lá do Egito, fizeram bezerro de ouro, ídolos. Cometeram atos de imoralidade sexual. Tentaram o Senhor e murmuraram contra o Senhor. Cuidado. Não estou falando aqui que tu vai fazer um ídolo, mas a Bíblia diz o seguinte: aonde está o teu coração, aí está o teu. Cuidado, porque o ídolo não é simplesmente uma imagem ou uma estatueta. Então, cuidado para você não cobiçar as coisas más, para você não fazer ídolos na tua vida quando você está no deserto. A questão sexual, a questão de você tentar o Senhor. Tem gente que testa, que blasfema contra o Senhor. Ou tu me colocasse nesta, agora me tira daqui, não pedi para vir para cá. Ô querido, às vezes a gente fala isso com uma pessoa, está falando com ele. Murmurar. E aí, indo nessa mesma passagem em 1 Coríntios 10, versículo 11. Pula para o 11 aí, Vladimir. Versículo 11. Paulo vai dizer, essas coisas aconteceram a eles como exemplo. Deus registrou isso na Bíblia para chegar até nós, para não fazermos a mesma coisa. Como exemplos, e foram escritas como advertência, como exemplo, como advertência. O que é uma advertência? Olha, cuidado, se você fizer isso, a advertência é isso. Amém? Então, como advertência, como exemplo para nós. Amém? E aí é lá em Hebreus 3:10. Então a gente vê que foram 5 áreas que foram manifestadas ali por aquelas pessoas ali no deserto. Hebreus 3:10 vai dizer o seguinte: por isso, Deus falando, olha, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Querido, cuidado com o teu coração. A Bíblia fala que o choro pode demorar o quê? Uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É um tempo, é uma temporada, é um momento. É um momento que a gente precisa passar por isso. A gente precisa. Amém? E eles não reconheceram os caminhos do Senhor. Eles não reconheceram. Por quê? Porque as suas obras, o seu coração era mau. Cuidado. Jesus ele fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Às vezes a gente está preocupado com o externo e a gente despreocupa ou não preocupa com o interno. O teu íntimo, o teu coração, como é que ele está? Então, qual era a raiz do problema? A raiz do erro que produziu o quê? Ações mais, aquilo que estava no coração daquele povo. E aí lá em Filipenses 3, 13 e 14 vai dizer o seguinte. Paulo dizendo novamente, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas olha o que ele fala. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo. Você não pode olhar os intermédios. Começa a andar. Senhor, eu estou nesse deserto, mas eu vou andar. Senhor, eu estou contigo, o Senhor está comigo aqui, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai prover, e você anda, você vai com Ele, prossegue para o alvo, igreja, amém? Se esforçando, deixando Deus transformar o teu caráter, a tua vida, deixando Deus para você crescer, ter maturidade nele, a tua fé, que nem quando você vai para a academia, você criar músculo, você se fortalecer nele. Porque quando você passar pelo deserto, outras pessoas que estiverem no deserto, você vai falar assim, ó, eu passei pelo deserto e venci, você pode. Você consegue. Amém? Então a gente viu aquele povo ali no deserto, eles deixaram, né, Deus deixou de ser o alvo deles. E se tornaram o quê? Incapazes de conhecer os caminhos do Senhor. E ficaram na pista, morreram no deserto. Querido, eu sempre falo aqui, o que é uma promessa? Né? Por exemplo, eu tenho bens. Eu tenho a minha casa lá. Já até botei no nome delas. Tá, cadê? O Pedro aí. Pedro vai... Mas é dela e da irmã. Então tem uma promessa. Promessa, ó, eu prometi é dela a casa. A gente morrer, sair daqui, elas... Agora, se ela não chegar lá e não adquirir o bem, não entrar lá, já era a promessa. Perdeu o playboy. Acabou. Então a promessa é isso. Então aquele povo de tanto resmungar, murmurar e não entender e não buscar o coração de Deus, morreram. Não pegaram e adquiriram a promessa, Bruno. Ficaram na pista. Cuidado. Tem promessa para a sua vida. Vai até o final. Eu sempre falo que o final das coisas é o melhor do que o início delas. O final. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Não desiste não. Não para não. Não para não, não para não. Não para não, continua. Amém? Então você vê, eles se entusiasmaram com as obras poderosas de Deus. Eles se entusiasmaram ali. Né? Eles se alegraram com cada milagre. Por quê? Porque tinha benesse para eles. Às vezes nós somos assim. Nós ficamos pulando de alegria com os milagres de Deus. Por quê? Recebemos os seus benefícios. Não é? Ah, fui curado. Ah, Deus multiplicou pães e peixes. Deus bateu na rocha, saiu água. Que delícia, aleluia. Né? O povo, mas o foco, sabe qual era o foco desse povo? Estava em si mesmo. O foco não pode estar em si mesmo, senão você vai ficar no deserto. Amém? Quando o poder sobrenatural de Deus não se manifestava, e sabe o que acontecia com eles? Eles se afastavam de Deus. Pô, mas cadê Deus? Ih, me abandonou. Por quê? Não via mais manifestação. Não via mais o poder de Deus. Eu fico muito preocupado com isso. Tem muita gente que vai buscar... Tem muita gente que vai para as igrejas para buscar poder. Buscar poder, não o poderoso. Buscar milagres, não o dono do milagre. Isso muito me preocupa como pastor. Muito me preocupa. Querem ver milagres, querem ver curas, querem ver provisão, mas não querem ver Deus. Não é assim que vai ver Deus. Então o povo, né, ele parou de ver o sobrenatural e o que aconteceu? Eles se afastaram. Enquanto Moisés estava no monte, eles brincavam. Enquanto o líder estava buscando, eles brincavam. Eles se satisfaziam com os benefícios da salvação. Hoje de manhã a gente estava falando sobre a salvação. Não havia mais desejo de Deus. Eles não tinham mais desejos de Deus, de buscar a Deus. Não estavam se esforçando para conhecer Deus e ter
relacionamento com Ele. Êxodo 20, versículo 18. Olha que a gente está caminhando em Êxodo, hein? Você percebeu? Agora, Êxodo capítulo 20, versículo 18 e 19. Diz o seguinte: vendo-se o povo diante dos trovões, olha só o que acontece. Deus, ele se manifesta de uma maneira ali poderosa, diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, olha só, fumegando, todos tremeram assustados, e aí ficaram, olha o finalzinho, ficaram à distância. Ficaram à distância. Quando a gente se distancia de Deus, a gente não tem mais relacionamento com Deus, a gente já começa a ficar com medo, a gente não consegue entender e compreender Deus. E aí, olha o que eles falaram para Moisés, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. E eu adotei 3 coisas aqui que me chamou a atenção. A primeira, a intenção deles era o quê? Apenas manifestar o desejo e ganho, sem um relacionamento. Eles não queriam ter um relacionamento com Deus. Moisés, vem cá, olha só. Eles queriam o quê? O desejo e ganho de Deus. Então, olha só. Às vezes eu vejo pessoas assim, não que seja contra, vir até os pastores para orar por uma situação. Nada, não é isso que eu estou falando. Mas, irmãos, você tem que experimentar, você tem que chegar até Deus. Deus fez uma ponte através de Jesus Cristo, que você pode chegar até Ele e pedir aquilo que você quer pedir, buscar Ele. Mas não, por causa da maldade, ele chega ali, ele não tinha um relacionamento e vai até Moisés e manifesta apenas o que eu desejo e ganho. Outra coisa, a intenção deles era o quê? Até obedecer a Deus, mas sem um relacionamento. Sem um relacionamento, eles não conseguiram fazer nada. Deus é uma pessoa. Amém, igreja? Uma pessoa, a gente se relaciona, a gente conversa. A gente conhece, um conhece o outro, um tem intimidade com o outro. Deus não é um velhaco que está lá no céu, um bonachão, com seu cajado e dando na cabeça das criaturas aqui da terra. Não. Deus, Ele se relaciona. Então a intenção deles era obedecer a Deus, mas sem um relacionamento eles não conseguiriam nada. Nós não conseguiremos nada sem um relacionamento. Vamos morrer no deserto. Outra coisa, presta atenção nisso aqui. Eles queriam uma fórmula ao invés de um relacionamento. Amém? Muitas das vezes a gente quer uma fórmula. Deus não é uma fórmula. Deus é relacionamento. Você não entendeu, né? Eles queriam uma fórmula ao invés do relacionamento. E aí Deus, sabe o que Deus ele faz? Deus vai, fala para Moisés e prepara e dá os 10 mandamentos. E aí a gente vai lá para João 14, 21. E aí vai dizer o seguinte: quem tem os meus mandamentos e os guarda ou obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Relacionamento. Às vezes a pessoa fala, eu te amo. Não, eu preciso o quê? Guardar os mandamentos, eu preciso ter um relacionamento com Ele. Amém? Se alguém ama verdadeiramente, querido, olha, se você ama de verdade a Deus, você vai ser capacitado a passar pelo deserto. Amém? Cumprindo os seus mandamentos. Amém, igreja? Você vai conseguir. Se você ama a Deus, você guarda os mandamentos dEle. Você vive os mandamentos dEle. Você tem um relacionamento. Você verdadeiramente vai estar apto, capacitado a passar pelo deserto.
Amém? E aí, vou falar uma coisa aqui, vocês não interpretem mal, tá? O segredo para passar pelo deserto está no relacionamento e não no cumprimento da lei. Porque quando você tem relacionamento, você... Romanos 10, 4. Põe aí, Vladimir. Quando você tem relacionamento, você cumpre a lei. Porque o fim da lei é quem? Para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Então, para você passar, o segredo para você passar está no relacionamento com Deus. Deus, Ele fala muito, eis que eu estou, o quê? À porta e bato. Aquele que abrir. Ele fala muito de quê? De mesa, de ceiar, de relacionamento, de aliança, querido. Está no deserto? Prepara uma mesa com Ele no deserto. Põe, Senhor, senta aqui comigo. Amém? Porque o fim da lei é Cristo. Então, a importância do relacionamento no deserto. É importante. Não se pode conhecer Deus através de regras e regulamentos. Amém, igreja? Não. Porque senão a gente vai ser que nem um fariseu, um saduceu, um sacerdote que botou Jesus na cruz. Não entendeu nada. Por quê? Só tinha regra no coração dele. Não estou falando que você vai descumprir regra. Se for descumprir regra, você vai o quê? Rasgar esse livro. Não é isso. Primeiro, relacionamento. Relacionamento com Deus. Então não se pode conhecer Deus através de regras e regulamentos. Não se pode encontrar Deus através de métodos. 7 passos para você. Não existe isso. Com Deus não. Pode existir em empresas aí. Com Deus não. Com Deus é relacionamento. Amém, igreja? Entra no teu quarto. Fala para Ele, Senhor, eu não estou aguentando esse deserto. Essa escassez, mas Senhor, eu quero confiar em Ti, eu quero continuar. Amém? Deus, Ele não pode ser reduzido a fórmulas. Você entende isso? Você não pode reduzir a Deus com fórmulas. Não substitui o relacionamento com Deus por 7 passos de cura. Não pode. Quer cura para a sua vida? Relacionamento. Amém? Agora vamos me tacar pedra. Mas vou fazer o quê? Deus não está dentro de uma caixinha de promessa para ser puxado na hora que você bem entender. Quem falou a verdade aí? Amém, irmã Val. Isso aí. Deus não é uma caixinha de promessa. Agora eu vou puxar aqui para Deus me abençoar. Não! Não! Para ser puxado e citado sempre que acharem necessário. Agora deixa eu ver aqui. Tolice. Apocalipse 2, 4 e 5 vai dizer o seguinte: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, vai morrer no deserto. Amém? A gente não pode se contentar em adorar a Deus de longe, querido, mas de perto. É por isso que hoje aqui na EBD a gente estava falando de quê? De santidade, de santificação, sem o qual a gente não vai poder ver Deus. Quanto mais eu santifico a minha vida, quanto mais é trabalhar da pureza do meu coração, Deus me forja, mais Deus vai se aproximando, a chegar a Ele e Ele chegará a vós. Amém? E aí, Êxodo 20, vamos voltar lá para Êxodo 20 e 21. Deixa eu te falar uma coisa aqui: sinais e maravilhas passam, porém o relacionamento permanece. O relacionamento permanece. Passa milagres,
sinais. E aí, se lembra aquela vez que não sei o que? Ih, rapaz, não me lembro muito bem, não. Agora, relacionamento permanece. Amém? 20 e 21 vai dizer o seguinte: mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura. Está isso aí? Da densa escuridão em que Deus se encontrava. Quem está longe não vai nem entender. Que negócio, que nuvem escura é essa? Tu não consegue nem discernir quando tu está longe, quando tu não tem relacionamento com Deus. Você não percebe. Quem não tem relacionamento não consegue perceber a presença de Deus. Não consegue. Não consegue. E aí, o relacionamento nos leva à dependência. Amém? O relacionamento nos leva à dependência. Êxodo 33, estamos caminhando. Abre aí. Êxodo 33, 13. Se me vês com agrado, olha só, Moisés ele começa a falar com Deus. Moisés estava no deserto? Sim ou não? Sim ou não? Moisés estava também com o povo, amém? E aí ele começa a falar com Deus ali no deserto. Senhor, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Então ele começa ali a ter um relacionamento, ele começa a falar com Deus. E aí olha que lindo o versículo 14, olha o que Deus fala. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Quando tem relacionamento, ele te acompanha até o final e te dá descanso. Amém, só alguns entenderam. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Senhor, olha só, se tu não fores conosco, não nos envies, Senhor. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? E olha aqui que o Senhor diz a Moisés. Ai, meu Deus. É Deus falando para você. Você está no deserto? Olha aqui, se você tiver um relacionamento com Ele, se você entender, Ele vai te dar descanso, Ele vai acompanhar você. E olha só, o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede. Você não entendeu? Tem relacionamento com Ele? Deus vai te dar aquilo que você pedir. Farei o que me pede, porque tenho agradado de você e conheço pelo nome. Isso significa, sabe o que? Intimidade, relacionamento. Farei o que me pede. A Bíblia fala, olha só, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, os seus próprios deleites. Com relacionamento, não. Com relacionamento, você põe teu coração ali diante de Deus. Você se aproxima dEle. E Deus, Ele se inclina para você. Eu vou fazer aquilo que você quer. Aquilo que você precisa. Então disse Moisés, olha só. Olha o entendimento do cara. Ele não pede. Juliana, ele não pede provisão, ele não pede carne, ele não pede. Olha aqui que ele vai e pede: peço-te que me mostre a tua glória. Ele sabe que as outras demais coisas vão seguir ele e que não são tão importantes quanto a presença, a glória, a manifestação de Deus. Peço-te que me mostre a tua glória. Amém? Para conhecer Deus, nós precisamos o que? Conhecer os seus caminhos. Precisamos conhecer os caminhos. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ele é o caminho. Eu não posso ficar à beira do caminho. Eu não posso ficar ao lado do caminho, eu tenho que estar no caminho. Amém? Deus se revela àqueles que buscam seu coração e não apenas seu poder. Muitas pessoas estão buscando o poder de Deus e não o dono desse poder. Amém? Quem conhece o coração de Deus, anda no seu poder. É o contrário. Se você conhecer o coração de Deus, você vai experimentar do poder dele. Mas quer inverter. Márcio, o pessoal quer inverter. Muitas das vezes a gente inverte. Não, eu quero o poder. Não. Daniel 11:32 vai dizer o seguinte: com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus, resistirá com firmeza. E aí a gente vai entrar aqui, já no final dessa parte aqui, mantendo um coração reto no deserto. Nós falamos hoje aqui de manhã, não é isso? Quem estava aqui de manhã? A gente falou de que? De retidão. Um coração reto é ser justo, é ter retidão. Então nós precisamos ter um coração reto, assim como Josué foi o maior exemplo que teve. Abre em Êxodo 33:11. Estamos andando com Êxodo, hein? Já estamos no capítulo 33:11. Olha só, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Amém? E aí, o que aconteceu? Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, o que acontecia? Que ele não se afastava dele. Querido, de repente você está procurando pessoas erradas, está andando com pessoas erradas. Cola na pessoa certa. Josué colou na pessoa certa. Pessoa que tem Deus. Pessoas que vai te fornecer, vai te ajudar na tua caminhada nesse deserto. Senão tu vai ficar escutando um montão de baboseira, você vai percorrer um caminho que tu vai ficar 40 anos no deserto ou então vai morrer lá. Josué não, Josué ele, calma aí, existe um Deus. Cara, esse homem está com a presença de, eu vou colar nele. Eu quero experimentar, eu quero Deus para mim. Amém? Josué ele cola em Moisés, porque ele queria o quê? Estar mais próximo de Deus. Você entende isso? Então quando Moisés ele terminava de falar, descia, Josué estava lá junto com ele, estava dentro da tenda, está ali servindo. Moisés, o que Deus falou? E agora? E aí? Vamos fazer o quê? O que Deus quer para a gente? Estava ali junto, via, para perceber, porque para poder experimentar, para ele poder ter aquilo na vida dele. Amém? 1 Coríntios 10:5 diz o seguinte: contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. E aí eu te faço uma pergunta aqui nessa noite. São que eu já estou quase terminando essa segunda parte de hoje, né? Por que os israelitas acabaram morrendo no deserto? Por que o povo daquela primeira geração morreu no deserto? Está falhando aqui. Porque eles colocaram o foco deles em si mesmo e não em Deus. Enquanto você não tirar o foco de si mesmo, vai ficar no deserto. O teu foco tem que estar em Deus. Para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Você entende isso? Amém? Eles morreram porque colocaram o foco em si mesmo, no ego dele, no que eles queriam.
no que eles desejavam. Cuidado, cuidado. E aí eu te faço outra pergunta: por que a geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida? Nasceu uma geração no deserto. Ora, eles ficaram 40 anos e nasceu uma geração que eles viram aquilo tudo. Eles passaram as mesmas necessidades. A mesma necessidade. Primeiro, eles se afastaram das 5 áreas que marcaram a primeira geração. Se lembra que a gente falou aqui? De cobiça, área sexual, idolatria. Eles fugiram, eles afastaram da vida dele. Cuidado com aquilo que te contamina. Cuidado. Se afastaram daquilo que marcaram aquela primeira geração e que morreram no deserto. Segunda, mudança de foco. Foi o resultado da observação que, calma aí, eu sempre fiz isso na minha vida. Eu via a minha família, vou dar um exemplo aqui. Minha família que eu estou falando, meus parentes, antes de me casar. Eu via o seguinte: casamento, tudo quebrado. Pessoas sofrendo com isso, aquilo, pai, mãe, tios. Aquilo foi exemplo para mim. O meu foco estava em outro. O meu casamento vai dar certo. A minha vida vai dar certo em Deus. Mudança de foco. Qual o teu foco? Qual é o teu foco? Vamos ficar de pé? Qual é o teu foco? Mudança de foco. Foi o resultado da observação da morte no deserto da primeira geração. A primeira geração. Feche os teus olhos nessa hora. Eu quero orar por você. Eu quero de verdade. Eu quero de verdade ministrar na tua vida. Talvez você chegue assim: eu não estou aguentando mais. Porque eu mantive o meu foco em mim mesmo. E eu estou quebrado, eu estou quebrada. Eu não consigo, eu quero ministrar na tua vida. Vem aqui, eu quero orar por você. Como eu falei aqui, você está nessa necessidade, Deus vai te suprir. Enquanto você não tirar o foco de si mesmo, mas Deus, Ele quer te ajudar. Nós estamos aqui, Deus está fazendo isso porque, como eu falei aqui, todas as coisas cooperam. Deus poderia muito bem pegar aquele povo e botar lá, passar para os filisteus, e ali eles iam morrer. Deus, Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Vejo vocês aqui, passando esses dias, já está assim, chateado, está desesperado. Quando é que vai acabar? Eu quero orar por você. Pode vir aqui, não fica com vergonha não. Você vai receber uma oração, você vai receber uma ministração. Existem desertos que eu estou passando. Eu passo. Eu até me incluo aqui. Mas eu estou falando aquilo que você, assim, você já está ficando desesperado, você já está tirando até o teu sono. Está tirando até, assim, a tua paz, a tua tranquilidade. Em pontos de você chegar assim: Deus, aonde tu estás? Você não consegue ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja assim, orando, buscando a Deus, você tem um céu de bronze sobre a tua vida. Vem aqui, dá passos de fé, dá passos, e Deus vai abençoar você, vai fortalecer você, vai fazer você entender que Ele está contigo nesse deserto, que Ele está provendo na sua vida. Aleluia, Senhor, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
Pai, muito obrigado, Pai. Deus, muito obrigado por esse momento. Eu quero te pedir, Senhor, que tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor, porque foi o Teu Espírito Santo, ó Pai, que ministrou esta palavra, Senhor, primeiramente no meu coração, porque a Tua palavra é como uma palavra de dois gumes, ela corta dos dois lados. E eu quero te pedir, Senhor, que tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor, germine no coração de cada um aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, não deixa ela se perder, Senhor. Não deixa ela se perder na incredulidade. Não deixa ela se perder num coração duro e empedernado, Senhor. Duro. Ó Deus, mas amolece o coração. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, que foi ministrada aqui, Senhor, ela possa cair num coração, ó Deus, onde há fertilidade. Ó Deus, e ela venha crescer, ela venha brotar. Ó Deus, e faça, Senhor, cada um entender. Ó Deus, entender, ó Pai, que é um momento, Senhor, é um momento de tratamento. É um momento, ó Pai, que o Senhor está junto. Ó Deus, mas aprove a Ti, Senhor, passar por esse tempo, passar por essa temporada, passar, Senhor, por essas dificuldades, esses momentos, ó Pai. Ó Deus, eu te peço, Senhor, ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Deus, ajuda, Senhor, a cada um a compreender. Ó Deus, levanta aqui uma geração, Senhor, como essa geração que nasceu ali, Senhor. Que nasceu ali no deserto, ó Pai. Ó Pai, e o Senhor preparou Josué para liderar eles, e eles entraram na terra prometida, porque entenderam que precisava depender de Ti, que precisava cavar o Teu coração, Senhor. Precisava andar contigo, Senhor. Antes buscando Deus e a sua justiça, entendendo que as demais coisas iam ser acrescentadas, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor. Deus, que essa palavra, Senhor, caia, Senhor, no coração de cada um aqui, Senhor. Deus, e haja frutos. Eu quero declarar e profetizar que haja frutos, Senhor. Frutos, ó Pai, frutos de arrependimento, frutos de dependência do Senhor, frutos de dependência. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus está aí ministrando na tua vida, querido. Deus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, vai convencendo, Senhor. Vai retirando, Senhor, toda a maldade do nosso coração, toda a má intenção, Senhor. Oh Deus, de querer as coisas para o nosso próprio deleite, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Transforma as nossas vidas, Senhor. Nos faz passar por esse deserto, Senhor. E atravessarmos e chegarmos naquela terra que emana leite e mel, Senhor. Lugar de descanso, Senhor. Lugar de refúgio, Senhor. Algo que Tu já preparou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor já preparou, ó Pai, aquilo que olhos ainda não viram, aquilo que, ó Pai, ouvidos ainda não ouviu, aquilo que ainda não subiu no coração de ninguém, aquilo que foi preparado para cada um aqui, Senhor. Ó Deus, nos prepara, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Fala para o Senhor agora, agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque, ó Deus, eu tenho um fôlego de vida. Ó Deus, eu pude vir na Tua casa. Ó Deus, eu pude estar aqui, Senhor. Ó Deus, eu percebi a Tua palavra, entendi aquilo que Tu falaste comigo. Ó Deus, Tu me deste oportunidade. Fala, agradece o Senhor, adora Ele. Fala, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele o louvor. Irmãos, vamos continuar buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Nós não estamos aqui, temos dificuldades, às vezes vacilamos, sim, mas nós queremos Deus, nós queremos acertar, nós queremos, até o dia que Deus for nos recolher ou acontecer algo. Então fica ligado naquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh.
graça do Senhor, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja na sua vida, esteja na igreja, espalhada por toda a terra, e não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Uma semana abençoadíssima pelo Senhor, te guardando e te livrando, no nome de Jesus. Josué lutar em Jericó.